Estamos de volta para mais um vídeo semanal por aqui, para atualizar você sobre a situação da safra aqui nos Estados Unidos. A área de seca calculada pelo USDA está aumentando? Está. Está chovendo menos do que o esperado? Está também. Está afetando a soja e o milho? Bom, segura aí que eu te conto depois da vinheta. Bom, eu já vou dar o preço das commodities de largada para depois a gente poder focar na situação das lavouras. O milho fechou em 5,83 e a soja em 15,7. Na verdade não é fechou porque a gente está gravando na sexta-feira antes do mercado fechar. Nessas últimas semanas o brasileiro virou meio que um passageiro da agonia, porque o preço da soja ele sobe, desce, mas qual que é a razão para isso? Bom, a gente sabe que tem várias razões. Bom, a principal delas é a previsão de chuva que tem no Corn Belt. Tem previsão de chuva, preço desce. Sumiu a previsão de chuva, preço sobe. E assim a gente vai indo nessa agonia, em relação ao preço. Hoje vou ser bem breve no relatório do USDA, a gente vai focar um pouco mais nas lavouras reais, para você entender como as plantas estão reagindo a essa situação. Eu saí ontem de Kansas City, perto de Kansas City, estou dirigindo até Memphis, no Tennessee, mas eu acabei passando por St. Louis e nesse momento estou no estado de Iowa, no sul de Iowa, perto do Mississippi River, gravando esse vídeo. Eu acabei parando em várias lavouras e no final a gente vai ver algumas fotos dessas lavouras. Bom, o USDA reportou o começo do embonecamento no milho, o famoso estágio R1. Isso está acontecendo nas áreas plantadas mais cedo, e representa 4% da área total. Ou seja, muito do potencial de grão por fileira na espiga já está definido. Isso se começa a definir lá quando a gente está em VT. E agora também se inicia a definição do tamanho da espiga. Por isso que a água nesse momento ela é muito importante. Como teve chuvas durante o plantio, principalmente o milho conseguiu suportar bem, porque foi plantado mais cedo. Então o milho está tranquilo. A gente não viu nenhuma lavoura com milho sofrendo tanto. A gente vê já enrolando a folha, a gente vê aquele estresse térmico, tentando preservar, porque agora não tem água. Mas até aqui o milho ele veio suportando bem. Por isso que a gente virou passageiro da agonia no preço das commodities, porque a gente está muito dependente do que vai acontecer daqui para frente. Toda aquela reação sobre seca nos Estados Unidos, nesse momento, as plantas que a gente viu ainda não sentiram tanto. Porém, o que vem pela frente vai ser muito definidor em relação à safra americana. Em relação à condição dessas lavouras, o USDA reportou que 8% está excelente, 42% está bom, 35% está razoável, 11% ruim e 4% muito ruim. Mas só 8% excelente? Bom, esse número é apenas 4% menor do que o ano passado. A principal diferença aqui fica na classe de bom e razoável, porque o ano passado a gente teve mais chuvas nessa época, fazendo com que o milho tivesse melhor. E esse ano tem mais milho razoável do que milho bom, comparado com o ano passado. Agora para a soja, a emergência praticamente está finalizada em todos os estados, os principais produtores aqui dos Estados Unidos. Já temos muito relato de soja florescendo, em fato é o que eu vi nessa viagem. Praticamente toda a soja que eu vi já estava com florescimento. E sobre a condição, a gente tem 6% excelente, 45% bom, 35% razoável, 11% ruim e apenas 3% muito ruim. E aqui é importante falar que a gente teve uma ligeira piora em relação à semana passada, mas que com a atual previsão de chuva fez com que o mercado mesmo assim movesse para baixo, e agora a gente sabe que ele está numa variação, baixo, cima, baixo, cima. Agora bora falar da previsão do tempo. Nos últimos 7 dias choveu muito bem nas Dakotas, e o editor aí vai circular para nós, para a gente poder acompanhar cada estado. E a gente está falando de chuvas de 70 até 100 milímetros em muitas partes. Essa chuva também pegou partes do Nebraska, Minnesota e norte de Iowa. E lembre bem que eu estou falando aqui dos últimos 7 dias, não dos últimos 2, 3 dias. Em resumo, todas as áreas que estão em vermelho ou amarelo no mapa receberam chuvas boas. Se a gente observar, vai ver que do leste do Kansas até Illinois só teve algumas garoas. A Iowa está no meio do bolo, com mais chuvas no norte e menos no sul. Então toda essa área entre o leste do Kansas e Illinois é a área que eu percorri e é onde a gente vai ver as plantas. E agora vem muito do que vem sendo falado na mídia. Na próxima semana é para rolar muita água por aqui. Você deve estar vendo esse vídeo no sábado de manhã,
mas ele foi gravado na sexta. Então tem muita chance, na verdade, que muitas regiões já tenham recebido chuva nessa madrugada de sexta para sábado. A previsão é que, vamos colocar entre aspas, a tão aguardada chuva, ela deve acontecer nos estados de Illinois, Indiana, Nebraska e Iowa, com volumes altos, acima de 50 milímetros. Mais uma vez, essa é a previsão e foi exatamente por isso que o mercado acabou reagindo no meio da semana para baixo. Em relação ao mapa de seca, é importante falar que a área de seca aumentou, tanto para a soja quanto para o milho, o que de uma certa forma não é novidade. A gente sabe que o mapa de seca é uma espécie de um modelo matemático, ele tenta predizer o que está acontecendo e a gente já viu muitas lavouras de 250, 300 sacos de milho e 80, 90 sacos de soja embaixo de área que estava marcado com seca. Então, por isso que a gente vendo essas fotos, entendendo um pouco mais de como funciona o sistema das lavouras americanas é importante. Bom, a gente vai mostrar fotos agora aqui desde lá do inicinho do oeste do Missouri, logo depois que sai do Kansas, até em Illinois, que é onde eu estou nesse momento. Desse modo você consegue ter uma noção melhor de como que as plantas estão reagindo. Bom, vamos lá. A primeira foto que você está vendo aqui é de uma parada no oeste do Missouri, praticamente na divisa com o Kansas. E a gente consegue ver a soja, né? Tá aí na transição do estágio R1 para R2, e dentro de todas as condições de falta de chuva, ela está muito melhor do que aquilo que seria esperado, né? Essa é uma área que, teoricamente, vem sofrendo muito com a seca. Agora, na parada 2, que foi no oeste do Missouri também, a gente tem o milho, R1 para R2, e a gente consegue ver que, mesmo com toda essa falta de chuva, o milho está suportando bem, ele está começando, né, direcionar as folhas para cima, e isso a gente sabe que é uma maneira de diminuir a exposição ao sol e conseguir controlar melhor a quantidade de água, né, que a planta tem e usar menos água e se proteger. Então essa é a situação geral que a gente tem nesse momento, praticamente em todas as lavouras que a gente vai ver. Por isso, mais uma vez, que a água que deve chegar nessa semana deve tranquilizar muito a situação por aqui, mas, né, se ela chegar. Na parada 3, ela já é mais um pouco no centro do Missouri, a gente tem milho também, mas no estágio VT, ainda não está embonecando. A parada 4 também, mais no centro do Missouri, a gente está com milho em VT também, a gente percebe praticamente as mesmas coisas, as folhas extremamente eretas, fugindo da exposição solar. Parada 5 no centro do Missouri também, agora soja, R1 para R2, uma situação muito parecida, né? Uma coisa que a gente percebe na comparação é que lavouras que têm uma boa palhada nessas paradas, ela suporta muito mais, né, esse calor, e as plantas elas vêm aguentando muito bem nessa situação. Óbvio que não é um cenário perfeito, mas é longe, né, nessas paradas que eu fiz, é longe daquilo que a gente vem vendo em muitas notícias hoje sobre uma quebra gigantesca na safra americana. A gente esperaria, baseado numa quebra gigantesca e uma seca severa, que as plantas estivessem já com murcha praticamente, né, que é o que a gente não vê. Então a gente consegue enxergar ainda que as plantas têm pleno potencial de recuperar e se tiver algum tipo de quebra, que ela não seja tão grande assim. A gente agora tem a parada 6, que é no sul de Illinois, a gente vê a soja também em estágio R1 e R2, e aqui é teoricamente um dos lugares mais secos que a gente tem nos Estados Unidos. Então, e essa é a soja, né, que a gente encontra. A gente vê aqui uma boa palhada nessas fotos, fato que faz com que a evapotranspiração seja menor e essas plantas também suportem um pouco mais. Uma outra coisa que o AgroConnection vem falando muito é que, independente de mapa de seca ou não, tem lavouras e lavouras. Lavoura ruim vai ser ruim mesmo em ano de chuva. Lavoura boa, ela pode suportar bem em ano de seca, em ano de chuva ela desponta. Então essa é uma outra consideração importante a se fazer. As lavouras não são todas iguais, elas não respondem todas da mesma maneira à falta de chuva. E aqui agora eu tenho algumas fotos que eu recebi da Gabriela, ela está em Illinois, ela está na universidade lá da University of Illinois Urbana-Champaign, e ela acabou me mandando essas fotos depois que o Lucas já tinha gravado por lá. Então observem que, como mesmo com essa rachadura no solo, com toda essa falta de água, o milho ele vem suportando muito bem essa situação. As folhas estão extremamente verdes, né? A gente não percebe nenhum tipo de deficiência de água nas folhas nesse momento, e as raízes estão indo para baixo justamente para buscar aquela água que a gente sabe que nesses solos aqui dos Estados Unidos ela acaba permanecendo na subsuperfície. Tá faltando chuva? Tá faltando umidade no solo? Tá começando a faltar mais agora, mais uma vez, por isso que essas próximas semanas aí, semana que vem muito provavelmente será muito decisiva nessa situação, tanto do milho como da soja aqui no Illinois. E para a gente finalizar, vou me abaixar aqui rapidinho, pegar a soja
da lavoura que eu tô. A gente consegue perceber aqui, não sei se vai focar, mas está nodulando bem, né? E dentro dessa situação, nessa área que não tem palhada, que é uma área que a gente percebe que está seca. Eu coloquei meu canivete aqui, que deve chegar de 5 a 7 centímetros, não encontrou umidade. Nessa situação a gente consegue perceber que ela ainda está suportando de forma razoável, né, a situação. Então é uma soja que com certeza foi plantado mais tarde, ela não tem flor ainda como a maioria das sojas que a gente viu, e está numa situação ok, né, baseado naquelas, sempre colocando, né, em contexto, que ela está ok comparado com o que a gente vem vendo muito nas notícias por aí. Eu esperava, nessa condição de seca, num solo sem palhada, aqui no sul de Illinois, ver uma soja numa condição muito pior. Bom, falei, agora vamos falar com nossos correspondentes nos diferentes estados que a gente tem aqui nos Estados Unidos para entender um pouco mais a situação local por lá. Alexandre, começa contigo. Buenas, Carlos, amigos e amigas da Connection. Aqui em Nebraska, situação bem interessante, né? O oeste muito diferente do leste. O milho, a gente tem milhos que estão desde o V9 até V14, 15 folhas, né? Os milhos plantados mais cedo. É uma fase que o milho está crescendo muito rápido, né? Alongamento ali do colmo, dos entrenós, e a demanda por água aumentando cada vez mais, né? Aí no V14, 15, a demanda chega próxima dos 5 milímetros, 4,5, né, milímetros por dia. Então as irrigações aqui em Nebraska bombando, né, por toda parte, se vê pivô ligado. A gente está rodando aí um vídeo do pivô nessa manhã, mesmo tendo chovido ontem em algumas partes aqui do estado, né, uma chuva que foi parelha de oeste a leste, mas que foi pouco significativa, né. Nós tivemos aí em sua maioria uma média de 8 a 10 milímetros, né, muito pouca água. Alguns lugares mais da parte do sudeste de Nebraska aí recebendo próximo dos 40 milímetros. Já a soja, né, que a gente vai mostrar aqui fotos, ela está aí desde V5 até R1, né, já tem soja florescendo por aqui. E, né, nós estamos gravando aqui dia 29 de junho, amanhã, dia 30, é o último dia para os produtores fazerem o controle com dicamba na soja, né, a soja resistente a dicamba. Então amanhã, a partir de amanhã já não pode, né, o último dia, a partir de sábado no caso, não pode mais aplicar dicamba em soja. Então muitos produtores aí correndo contra o tempo para fazer aquele último controle, principalmente aí visando o caruru, que é sim a praga mais, né, a daninha mais problemática aqui no estado e no meio oeste, né, como um todo. Nós vamos mostrar aqui também um milho do sequeiro, que apesar de aqui no oeste a gente ter tido ótimas chuvas, né, choveu mais de 200 milímetros desde o dia 1º de maio, isso, né, que é a metade da chuva anual para a gente. Mesmo assim, o milho já começa a sentir a temperatura alta na parte da tarde, né? Vocês veem aí a folha já querendo enrolar. Então, a gente tem que ficar acompanhando porque a safra pode mudar de uma semana para outra. Passo para ti, Giovanni, conta para nós como é que está aí por Missouri, Iowa. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Na última semana houve uma certa mudança no padrão climático que estava ocorrendo por Iowa, que trouxe algumas chuvas benéficas para grande parte do estado, incluindo as lavouras que estavam sendo um pouco mais afetadas pela falta de chuva. As máximas dessas chuvas ficaram em cerca de 40, 50 milímetros, dependendo da região, mas as médias do estado ficaram em cerca de 10 milímetros para a parte central do estado e em cerca de 8 para as partes leste e oeste. Essas chuvas que ocorreram certamente ajudaram bastante as lavouras do estado, mas o estado vem estando bem heterogêneo em questões de chuvas e também de qualidade das lavouras. Algumas lavouras estão sim mais secas, outras receberam algumas chuvas lá no início, por isso ainda tem umidade acumulada no subsolo, e outras receberam algumas chuvas depois do plantio, como essas chuvas que ocorreram no último final de semana. E com isso, o que a gente pode dizer é que ainda é muito cedo para declarar o que vai acontecer com essas lavouras, mas existe um mundo de extremos aí que, dependendo das previsões de chuva, deixam abertas várias possibilidades. De qualquer forma, a gente vai acompanhando por aqui para deixar vocês atualizados. A gente se vê na semana que vem e, Jonathan, conta para nós como estão as condições aí em Ohio. Olá, amigos do AgroConnection, falando aqui do estado de Ohio, dessa vez na estação Nordeste. Podemos observar uma melhora no cenário climático com as últimas chuvas. Já que o estado chegou a observar 80% com algum tipo de seca, moderada ou anormal, e atualmente apenas 32% das lavouras se apresentam em alguma condição de seca.
Na semana passada foi observada uma precipitação em torno de 18 milímetros em média para o estado, já que isso varia de região para região, pois aqui na região nordeste a gente observou apenas 3 milímetros de chuva. A temperatura gira em torno de 21 graus Celsius e o solo superficial, cerca de 67%, está classificado como boa ou excelente. As lavouras, tanto de soja quanto de milho, 65% delas vão bem, classificadas como adequadas ou excelentes. Nos nossos experimentos, o milho se encontra principalmente em estágio V6 a V10, com uma ótima sanidade, sendo necessária apenas a aplicação de herbicidas. Com relação já ao trigo de inverno, 60% das lavouras se encontram em condições boas ou excelentes e 55% se encontram em condições maduras, iniciando aí, então o processo de colheita do trigo no estado. Um ponto também interessante a se observar é com relação às condições climáticas. Mês passado, essa estiagem, e nesse mês tivemos uma tempestade, produtores de soja e milho na região norte relataram falhas no estande. Com relação a isso, nós tivemos problemas com algumas lavouras de girassol, alguns experimentos de girassol, onde a gente também observou falhas no estande. Mas de modo geral, tanto a soja quanto o milho vão bem. Pessoal, obrigado pela atenção. E agora, como vão as coisas por aí, Lucas? Muito bem, Jonathan. Aqui no leste do Corn Belt, finalmente é para realmente começar a chover. A previsão é que na quinta-feira à noite comecem algumas pancadas. Não são pancadas muito volumosas, mas ao longo de 5, 6 dias é para acumular em torno de 40 milímetros. E a probabilidade de chuva ela também está aumentando. Vocês devem ter notado isso aí, parece que a Bolsa de Chicago deu uma reagida aí a essa previsão de chuva. Falando da condição das lavouras, estive viajando bastante de novo essa semana, como vocês podem ver aí no fundo, a gente está colhendo trigo. E eu notei, pela primeira vez eu vi algum milho aí pendoando, começando o pendoamento. Isso foi numa região que recebeu umas pancadas de chuva um pouquinho melhores nas últimas semanas. O milho não está ruim. Ele só está um pouco mais baixo que o normal, talvez seja até o short corn da Bayer, não sei. Mas o que eu notei é que ele está um pouquinho mais baixo do que o normal, está pendoando, mas os sintomas de estresse são pequenos. Então a expectativa é que a situação das lavouras melhore bastante se essa chuva realmente vier. Agora falando um pouquinho do trigo, já que estão vendo o fundo aí, a gente está na colheita. Contrário da soja e do milho, o clima foi totalmente favorável para o trigo. Muitos produtores vêm relatando recordes de produtividade, alguns relatam que é o melhor trigo que eles já viram ou tiveram nas suas fazendas. O rendimento aí na grande maioria das áreas está próximo ou acima de 100 buchos por acre, e alguns relatos de produtores aí de média de 40 acres passando de 125 buchos por acre, o que é muito trigo. Fala pessoal, amigos e amigas do Agro Connection, que é o José falando para vocês de Wisconsin, e choveu aqui pra gente nesse último final de semana. A gente teve chuva em boa parte do estado, em torno aí de 15 a 20 milímetros. Apesar dessa chuva ter ajudado os produtores, não foi nem perto do que a gente precisa para sair do vermelho em relação à estiagem aqui em Wisconsin. Então quando a gente olha aí para os dados do USDA em relação às situações das lavouras de soja e milho aqui no estado, houve uma queda no percentual de áreas em estado bom ou excelente em relação à semana passada. Por exemplo, para o milho, semana passada a gente tinha em torno aí de 50% das áreas em estado bom ou excelente, essa semana já está em torno de 40%. A soja, semana passada a gente tinha em torno aí de 55% das áreas em estado bom ou excelente, hoje já está em torno de 48%. E para essas duas culturas, se a gente comparar essa mesma época do ano em relação ao ano passado, a safra de 2022, a gente tinha em torno de 80% no ano passado de áreas em estado bom ou excelente. Então tem uma grande diferença em relação aos 2 anos, as duas safras. Viajando aí pelo estado, a gente observa aí que as áreas que foram plantadas por último na safra, na segunda metade do mês de maio, são as áreas que estão sofrendo mais com a seca. Então são as áreas que receberam menos precipitação desde o plantio. E como a gente não tem previsão de chuva para o resto da semana, acredito que a tendência aí é piorar. Mas beleza, pessoal, agradeço aí a atenção e a gente volta novamente na semana que vem para falar de como está a situação da soja de milho aqui no estado de Wisconsin. Abraço! Bom, muito bem,
A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário se você concorda, não concorda. É importante a gente conversar sobre, né? A gente sabe que não tem 100% um certo, 100% errado. O importante é a gente debater. Agricultura é isso, não tem a receita pronta. A resposta é sempre depende. E assim a gente vai indo. A gente tem lá o nosso podcast, como você sabe. A gente fala muito também sobre os Estados Unidos lá, sobre lavoura, sobre safra e sobre curiosidades aqui da terra do Tio Sam. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Stay tuned e tchau!